Hello everyone! Welcome back to our English class. Salve galerinha, tudo bem? Pessoal, hoje, como eu tinha combinado, vou gravar agora essa aula assíncrona referente ao verbo to be e os personal pronouns, alright? Então, eu havia dito para vocês na aula do Meet, que teria uma aula assíncrona, que vocês deveriam assisti-la, num tempo que for mais oportuno para vocês ainda, dentro da semana da nossa aula, tá? E o tópico que nós vamos discutir nela, então, vai ser falar um pouquinho sobre o verbo to be, o que ele é, qual o significado dele, quais são as conjugações dele, como a gente usa, enfim. E também, falando sobre o verbo to be, nós entramos dentro dos tópicos dos personal pronouns também, ou pronomes pessoais. Sim, aquele mesmo que você está pensando no português. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então a gente vai ver isso na nossa aula de hoje. Vem comigo! Muito bem, antes de começar a falar sobre o verbo to be, nós vamos precisar entender um pouquinho sobre os pronomes pessoais em inglês, ou os personal pronouns. Da mesma forma que no português, os pronomes pessoais, eles podem assumir uma função de sujeito, em uma determinada oração. Então, isso significa que dentro de uma frase, eu sempre vou poder substituir o meu sujeito por um dos pronomes pessoais, ok? Então, no inglês, nós temos, da mesma forma que no português, os pronomes pessoais do singular, as pessoas do singular, e também os pronomes pessoais do plural, ou as pessoas do plural, ok? E agora a gente vai ver, aqui, qual é qual e o que cada um deles significa, beleza? Então, começando pelos pronomes do singular, pelos pronomes pessoais do singular, nós temos o primeiro pronome, olha aqui do lado, I. Isso, se escreve sempre um I, e esse I sempre maiúsculo, tá? E a pronúncia é I. Ele quer dizer eu. You. You. Quer dizer você, e é a segunda pessoa do singular. A terceira pessoa do singular, nós temos três pronomes, que se encaixam aí dentro da terceira pessoa do singular. Ao contrário do português que nós temos ele ou ela, só dois, referente a gênero, no inglês nós também vamos ter, além do ele e do ela, nós vamos ter um terceiro pronome para se referir a animais, a seres inanimados, a objetos, coisas assim, que não são humanos ou que não tenham características humanas, beleza? Então, são eles, o primeiro, he, se escreve he, mas se lê he, quer dizer ele, é utilizado para pessoas do sexo masculino. She, 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 quer dizer ela, e é utilizado para pessoas do sexo feminino. E por último, dentro dos pronomes do singular, nós temos o it. Presta atenção que eu não falo it, eu falo it, ok? It, que é ele, ela, para objetos, para animais e tudo mais. Só que, uma observação, que quando eu estou falando de um animal, por exemplo, vamos pensar na Lassie. Quem já assistiu aí o filme da Lassie, aquela cachorra, que faz um monte de coisa e tal. Então, se eu estiver me referindo a um animal muito conhecido, ou a um personagem de uma história que seja um animal e tudo mais, eu posso me referir a esse personagem como he, ou no caso da Lassie, por exemplo, she, tá? Mesmo ela sendo uma cachorra. Por quê? Porque nesse caso, estamos falando de um sujeito que de alguma forma ou assume uma personificação humana ou é alguém muito conhecido, um personagem, tá bom? Então, nesses casos, nós podemos utilizar he e she para animais, tá? Ou para objetos. Mas, do contrário, nós utilizaremos it. Beleza?
Agora que as pessoas do singular já foram abordadas, nós vamos falar um pouquinho sobre as pessoas do plural. E agora nós temos 3 pronomes dentro, né, das pessoas do plural. Nós temos o primeiro, we. We. Se escreve W-E, mas se fala we. Ok? E quer dizer nós. Né? Eu e você. Nós. We. Depois nós temos o you. Como assim, professor, de novo? Sim, o you se escreve da mesma forma que as pessoas, né, que a pessoa you do singular, tá? A única diferença é que agora, em vez de querer dizer você, eu estou querendo dizer vocês, tá? Existem algumas possibilidades para você escrever esse pronome de forma a diferenciá-lo do pronome do singular. Tá? Algumas pessoas colocam o guys na frente, por exemplo, you guys, outras colocam all, you all, tá? Então, tudo isso ajuda você a identificar. Mas, se essas palavras não existirem, né, dentro do texto que você está lendo, você vai ter que olhar pelo contexto, tá bom? Se ele estiver se referindo, obviamente, a mais de uma pessoa, então será vocês, beleza? E por último, nós temos o they. They, né, que quer dizer eles. Ok? E é utilizado para homens, para mulheres, para objetos, para animais. O they, ele é 1001 utilidades, tá bom? Ele pode ser utilizado para todos os sujeitos, seja animal, seja pessoa, beleza? Então, com isso, agora que a gente já conhece, né, os nossos pronomes pessoais em inglês, nós vamos entender um pouco melhor sobre o verbo to be, beleza? Então, vamos lá. Pois bem, o verbo to be, sim, tão falado verbo to be, é um verbo muito simples em inglês, que quer dizer ser ou estar. Vai depender do contexto, né? Então ele pode assumir a forma de ser ou estar, tá? Ele é conjugado no simple present de 3 formas, ou seja, eu uso 3 palavras, né, que são o verbo to be dentro do simple present. Am, are, is. Isso é o verbo to be no simple present, beleza? E como que eu uso cada um deles? Lembra que eu tinha falado para vocês que era importante, né, a gente entender os pronomes pessoais antes de falar do verbo to be? Justamente por isso, porque dependendo do meu sujeito, ou seja, dependendo do pronome pessoal que eu vou utilizar, eu vou, né, da mesma forma que no português, conjugar o verbo to be de uma forma. Então vamos ver. Quando eu estou me referindo a I, eu utilizo o am. Então, I am a handsome guy. Yeah, that's true. O you, na verdade, o are, eu vou utilizar tanto para o you do singular quanto do plural, para o we e para o they. Então, you are a good boy. We are good friends. They are really important. Ok? Então, para as pessoas do plural e o you do singular, eu utilizo are. E o is somente será utilizado para a terceira pessoa do singular. Em outras palavras, he, she, it. Né? Então nós teríamos he is, she is, it is. Ok? E dessa forma a gente utiliza, né, as 3 variações aí, né, as 3 conjugações do verbo to be no simple present. Beleza? Só que a gente vai ver que nem só dessa simplicidade aqui toda, né, é feito o verbo to be. Existem algumas possibilidades. Por exemplo, aquilo que nós chamamos de contracted form. E a gente vai ver isso agora. Essa tabela que eu fiz aqui, ela mostra um pouquinho para vocês todas, né, as full forms and contracted forms que o verbo to be pode assumir. E a gente vai ver agora cada uma delas, tá bom? Então aqui, por exemplo, nós temos na full form primeiro, I am. Se eu quero contrair, abreviar essa expressão I am, que quer dizer eu sou, eu vou colocar um apóstrofo e o M na frente do I. Né? Então, I am vira I'm. I am, I'm.
You are. Você é. Ou você está. You are. Full form. No contracted form vira you're. He is. His. She is. She's. It is. It's. We are. We're. You are. You're. And they are. They're. Contracted form, full form, ok? Geralmente nós vamos encontrar, né, no vocabulário falado, ou em situações às vezes não tão formais, é muito comum nós encontrarmos o verbo to be, né, contraído, ou na sua contracted form, ok? Então por isso é importante a gente entender, né, como utilizar cada um deles, na verdade como escrever, como fazer cada um deles, né? Então, no sentido, eles querem dizer a mesma coisa, tá? Tudo é o verbo ser e estar, só que é uma forma abreviada de falar. Por isso eu tenho o contracted form, ok? Com o verbo to be, eu posso criar sentenças afirmativas, negativas ou interrogativas. Mas você sabe como faz isso? Se você não sabe, não se preocupe, eu vou mostrar agora, tá bom? Nós vamos começar falando sobre como construir sentenças afirmativas utilizando o verbo to be. Uma vez que nós já aprendemos a conjugá-lo e já entendemos e conhecemos os pronomes pessoais. Muito bem. Em affirmative sentences, ou sentenças afirmativas, para eu, né, utilizar o verbo to be, então eu vou colocar o meu sujeito seguido do verbo to be. Meu sujeito seguido do verbo to be. Vamos ao primeiro exemplo. Mark is a good guy. Mark is a good guy. Mark is a good guy. Veja bem, o meu sujeito, Mark, por trás de Mark existe o pronome pessoal he, porque Mark é ele, né? Então, Mark is a good guy. He is a good guy. É a mesma coisa, tá? E o is, que é o verbo to be, conjugado para Mark, que é he. He is. Mark is. Ok? Segundo exemplo. They are good friends. They are good friends. Temos de novo o meu sujeito, o they, que nesse caso já é diretamente o pronome, né, pessoal. They. O are, que é o verbo to be conjugado para o they. Tá bom? Good friends. They are good friends. E aqui, né, às vezes poderia aparecer também Mirella and Sonia are good friends. Porque também Mirella and Sonia é they. Né, e para they eu utilizo o are. Tá? Então eu posso utilizar tanto o pronome pessoal direto, quanto dar um nome, né, para um sujeito. Beleza? A gente só tem que sempre lembrar que por trás de todo sujeito sempre vai haver um pronome pessoal. Beleza? Então agora a gente vai ver as demais sentenças. Para sentenças negativas, é preciso a gente tomar muito cuidado, porque muitos alunos erram por pensar na estrutura sintática do português. No inglês, nós temos uma pequena diferença, e eu vou explicar para vocês agora. Veja bem, em português, eu diria, eu não sou amigável. Perceba que o não, que está negando, né, a partícula de negação da minha sentença, ele vem antes do verbo. Isso no português. Eu não sou amigável. Eu não estou bem. Eu não estou doente. Perceba que o não vem antes de estou. Estou é o verbo, né? O verbo to be no português, o verbo ser, estar. Então, o não vem antes. No inglês, o não vai vir depois do verbo, ok? After the verb. Depois do verbo. Então, ao invés de dizer, por exemplo, I not am, eu tenho que dizer I am not, ok? Isso é uma coisa que não podem esquecer.
Isso é uma coisa que vocês precisam sempre se lembrar, porque como no português nós fazemos com o não antes do verbo, é muito comum ter confusão, né? Na hora dos exercícios a gente acaba esquecendo. Então lembre-se sempre, no inglês o not vai depois do verbo to be, beleza? Então vamos ver aqui, ó. Estamos falando de negative sentences. Ela é construída como sujeito, mais o verbo to be e o not por último. Ok? Então vamos lá. Mark is not a good guy. Mark, sujeito, is, verbo to be conjugado para o Mark, not, depois do verbo, a good guy. Mesma coisa. We are not good friends. Nós não somos bons amigos. We are not good friends. We, sujeito, are, verbo to be, not, partícula de negação, depois do verbo to be. Good friends. I am not interested. Eu não estou interessado. I am not interested. I, sujeito, eu, am, verbo to be conjugado para o I am, e not, partícula de negação, após o verbo. Ok? E a gente vai ver que também a forma negativa é possível a gente fazer algumas abreviações. Eu vou mostrar para vocês agora. Muito bem. Aqui nós temos então uma pequena tabela resumo, né, sobre as contracted forms para negativa. Né? Então vamos lá. Quando eu tenho are not, às vezes eu posso encontrar no texto essa palavra aqui, aren't, ok? Que nada mais é do que are not, só que eles juntaram tudo, abreviaram. Então, are not, aren't. Né? Então, you are not my friend. You aren't my friend. Is not vira isn't. Is not vira isn't. Ou seja, de novo, uma abreviação. Sumiu o espaço, veio o apóstrofo, né? E as duas palavras meio que se fundiram. Então, is not, isn't. He isn't that smart. Né? Ele não é tão esperto. He isn't. He is not that smart. Ele não é tão esperto. He isn't that smart. Ele não é tão esperto. É a mesma coisa. Percebam que as formas contraídas, elas nunca mudam o significado das frases. Tá? É apenas uma forma diferente de escrever. Pois bem, para finalizar então, as sentenças interrogativas, elas são construídas da seguinte maneira. Ao contrário das sentenças afirmativas e negativas, onde o sujeito vinha primeiro na frase, vinha antes do verbo, nesse caso das interrogativas ou interrogative sentences, o que vai acontecer é que o verbo to be vai anteceder o meu sujeito, ou seja, vai vir antes do meu sujeito. Tá? E é óbvio que vai ter também, né, o ponto de interrogação, the question mark. Ok? Então, a sentença, né, a estrutura é a seguinte. Nós temos o verbo to be, seguido pelo sujeito, seguido pelo resto da frase, terminando com o question mark, ou o ponto de interrogação. Por exemplo, are we ready? Are we ready? Nós estamos prontos? Are you ready? Are, verbo to be. We é o subject, né, o sujeito, subject. We, nós. E ready, o resto da frase. Prontos, né? Nós estamos prontos? Are we ready? Ok? Mesma coisa aqui, ó. Is Peter a good guy? Is Peter a good guy? O Pedro é um bom rapaz? Is, verbo to be. Peter é o meu sujeito, né? E por trás desse Peter aqui, existe um pronome pessoal que nós já falamos, né? Que é o he, por isso que aqui é is. Lembra que o verbo to be que vai aparecer na questão sempre vai concordar com o meu sujeito. Aqui apareceu are, por quê? Porque eu estou falando de we, e é we are. Aqui apareceu is, porque eu estou falando de Peter, que é he. He is. Ok? Se eu estivesse falando de mim, I am, então seria am I a handsome guy? Né? Eu sou um cara bonito? Ok? Então, não esqueça, né, desses pequenos detalhes. Beleza? E com isso, a gente finaliza, né, todo esse conteúdo aí sobre verbo to be. Tá bom? Então, a gente vai, né, viu nessa aula, na verdade,
um pouco sobre os pronomes pessoais, vimos quais são eles, o que ele significa, para que são usados. Vimos depois também o verbo to be, vimos o que ele significa, quais são as conjugações dele, né? Lembra? Am, are e is. E vimos como utilizar essas conjugações em sentenças afirmativas, negativas e interrogativas. Mas, se mesmo assim, após essa aula, você ainda ficou com alguma dúvida, não se esqueça que você sempre pode me mandar um e-mail, tá bom? E também, né, você pode utilizar o seu livro de apoio da SAI para maiores consultas, maiores informações, ou até mesmo para fixar, talvez, algum ponto que não tenha ficado muito claro nessa videoaula. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na nossa próxima aula síncrona. Grande abraço. See you. Bye bye.